Oi, pessoal, boa noite. Atrasei uns minutinhos aqui que eu tava tentando colocar aqui uma apresentaçãozinha, mas não consegui. Vamos ter que ir aqui mesmo, sem apresentação. Ai, que peninha, não consegui colocar aqui os slides. Mas vamos lá, sem slide mesmo. Esperar o pessoal se conectar. Então, enquanto o pessoal vai se conectando aqui, vamos lembrando os recadinhos da nossa casa, né? Peguem aí uma aguinha pra gente fluidificar. Vamos pegando aí o livrinho Pão Nosso, quem tiver, né? Hoje nós vamos estudar a lição 136. A lição 136 chama Conflitos, tá? Então, vamos aos recadinhos aí da nossa casa. Aliás, recadinhos da live ainda. Que durante a live nos comentários vocês podem mandar nome para vibração. Se for encarnado ou desencarnado, vocês identifiquem, quero vibração para tal pessoa, encarnado ou desencarnado, tá? Coloca o nome certinho. Também temos as listinhas de vibração para os bichinhos de estimação, também pode colocar aqui nos comentários. Podem compartilhar a live, aí ficar bem à vontade aí, como sempre, tá bom, pessoal? Então, esses são os recadinhos da live de hoje. Recadinhos da nossa casa. Nossa casa voltou presencial terça, quinta e sexta e domingo. Terça e quinta, 20 horas, sexta-feira, às 14 horas e domingo temos 3 horários, às 9, às 10 e às 11, tá? Ainda estamos trabalhando com agendamento por enquanto, devido ao nosso espaço físico ser pequeno, tá, pessoal? Então, agendar, tem um botãozinho de WhatsApp aqui na página do Facebook, é pelo WhatsApp que a gente está fazendo agendamento, tá bom? Nossa casa, temos o nosso bazar lá, funcionando, né, de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas, e quando temos voluntários, também a gente tem aberto aos sábados e aos domingos, tá bom, pessoal? Mas fixo é de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas. Nosso bazar tem roupa usada, utensílios domésticos, calçados, tem de tudo um pouquinho. Essas coisas que a gente tem para vender no bazar são coisas que a gente recebe de doação, tá? Então, se você também tiver alguma coisa lá, uma bolsa, um sapato, troquei meus pratos, não tava enjoado, prato, talher, tudo utensílio de cozinha a gente vende no bazar, tudo que a gente recebe. Então, você vai trocar o seu, já tá enjoado, vai comprar um novo, doe o antigo para nós, tá? Roupa também, enjoei, a gente também pega roupa, sapato, tudo, tá, pessoal? Então, as doações são muito bem-vindas. Temos o projeto da cesta básica, né? Onde a gente tem falado aí que a cesta básica... esse mês foram 48 cestas entregues e além de entregar a cesta básica, a gente faz um acompanhamento, né, dessas famílias que recebem a cesta básica, todo um trabalho de incentivo para que essas famílias frequentem a Casa do Caminho, aprendam o Evangelho de Jesus, então que a gente leve o pão físico, né? O alimento físico e também o alimento espiritual. Então, também agradeço todo mundo que ajuda, que é graças à ajuda de vocês que a gente consegue fazer esse trabalho e continuem nos ajudando. Acho que por enquanto é isso, os recadinhos aqui, que eu entrei 3 minutinhos atrasado, então acho que dei conta aí dos recados. Deixa eu ver quem é que já entrou aqui para eu dar um oizinho. Denise Loureiro, minha amiga, boa noite, seja bem-vinda. Deise, minha querida amiga, que cuida tão maravilhosamente lá do nosso bazar, seja bem-vinda. Seu Décio, boa noite, seu Décio, um beijo para Rosana. Iraci, boa noite, Iraci, seja bem-vinda. Valquíria, Val, seja bem-vinda, boa noite. Regina Mobará, boa noite, seja bem-vinda. Patrícia Siqueira, boa noite, seja bem-vinda, Patrícia. Adailton, meu aluno, seja bem-vindo. Gustavo, meu amigo, meu aluno, seja bem-vindo. Amélia Camacho, boa noite, seja bem-vinda, Amélia. Carlinha, minha amiga, seja bem-vinda, excelente estudo para nós. Carlinha, deixa todo mundo pondo vibrações. Maria, minha amiga, minha aluna, seja bem-vinda, Maria. Manu! Muita alegria, né, meu amigo? Seja bem-vindo. O Manuel é aquele famoso do café, né?
Maria, Dailton, pessoal pondo vibrações, muito bem. Marlene Souza, boa noite, seja bem-vinda. Eric Meire, boa noite, meus alunos também, Eric Meire, sejam bem-vindos. Antônio Carlos, seja bem-vindo, boa noite. Maria aqui também pedindo vibrações, muito bom. Muito bem, pessoal. Durante a live, fiquem à vontade, tá? Podem mandar nome à vontade. Então, a gente vai, já daqui um minutinho, fazer a prece inicial. Vamos começar o estudo. Deixa eu pôr aqui na minha outra tela para eu poder ler. Nós vamos começar o estudo hoje do livro. Após o estudo, a gente faz as vibrações. Vamos fazer nosso passe à distância, né? Então, caprichem aí nos nomes. Ah, pessoal, um detalhezinho da água aqui, né? Quando vocês pegarem a aguinha, se tiver alguém em casa doente, separa a água de quem tá doente, tá bom? Por quê? Porque facilita pro plano espiritual colocar aquele remedinho para aquela pessoa que tá enferma ali naquele momento, tá bom? Quem mais chegou aqui? Maria, vibrações. Cristina Souza, seja bem-vinda. Sueli, minha aluna querida, seja bem-vinda. Boa noite. Muito bom ter vocês aqui. Então, vamos lá, turma, 20h30, vamos fazer a prece, vamos fazer nosso estudo. Então, vamos nesse momento, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a equipe espiritual da Casa do Caminho, Dr. José Maurício. Vamos agradecendo imensamente a oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos em torno dessa lição maravilhosa que vamos refletir hoje. E muito agradecido que estamos, rogamos também a presença dos espíritos amigos, que eles nos auxiliem, vamos pedindo, né, humildemente o auxílio desses amigos espirituais no entendimento da lição de hoje e principalmente que eles nos auxiliem para colocarmos em prática todos os ensinamentos de Deus, de Jesus e que nos auxiliem na nossa transformação e na nossa reforma íntima. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, e vamos dar início a mais um estudo hoje. Que delícia, né? Fazer uma prece é muito bom, elevar o pensamento a Deus é muito bom. E a lição de hoje, eu tô olhando, vocês estão vendo meu olhar aqui para cima, porque eu tô olhando nos slides que eu queria apresentar, mas tudo bem, né? Vamos sem slide mesmo. A lição é o capítulo 136 e a lição chama conflito. E a lição hoje, é um trechinho da... Então, só para a gente entender um pouquinho, se vocês nunca ouviram falar no apóstolo Paulo, rapidamente aqui, quem é, né? Paulo, que se chamava Saulo, o nome dele de batismo era Saulo, ele era um doutor da lei, era um homem muito estudado. Pessoal, deu uma caidinha aqui na minha conexão, me digam aí se voltou. Me dê um ok se vocês estão me ouvindo bem. Esperar aqui alguém dar um oi, porque aqui para mim apareceu que tinha caído. Mandem um oizinho aí para mim. Não tem outro celular. Vamos ver se estamos online ainda. Ok, voltou. Ah, muito bem. Então, vamos continuar aqui, né? Então, vamos lá. Ai, maravilha. Obrigada, viu, turma? A internet aqui deu uma osciladinha, né? Mas faz parte. Então, vamos lá. Então, como eu dizia, né, para a gente se situar, e quem que era o Paulo, o apóstolo Paulo? Então, ele tinha o nome de batismo Saulo, era um doutor da lei, um homem muito estudado, e ele fazia julgamentos lá, era um juiz mesmo, era um doutor da lei. E aí, ele começa a perseguir os cristãos, né? Então, o primeiro cristão, que é o primeiro mártir da história que ele persegue, é um homem chamado Estevão. O Estevão estava pregando, falando de Jesus, falando da obra de Jesus, levando aí o cristianismo em frente,
E o Saulo, que não dá para contar aqui na live todos os motivos, tem um grande amor aí no meio e tudo, ele começa a ficar muito bravo com os cristãos, ele começa a achar um absurdo como um homem simples, um carpinteiro, né, está fazendo toda essa revolução aqui, não é possível, então ele fica muito bravo e ele começa a perseguir os cristãos. Então, como eu disse, né, o primeiro cristão que ele persegue é o Estevão, ele dá a sentença de apedrejamento. Então, Estevão é morto apedrejado e ele começa a perseguir os cristãos. E numa dessas viagens que ele está perseguindo, foi para perseguir mais cristãos, foi para procurar outros, né? Ele, às portas da cidade de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Jesus já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado, e aí Jesus aparece para ele e fala: o que você quer de mim, né, Paulo? E aí ele acredita. Nesse momento ele se converte, ele tem essa conversa com Jesus. E a gente diz aí que a maior conversão do cristianismo é a do Saulo. E nesse momento ele passa a se chamar Paulo, né? Ele troca esse nome para marcar esse momento, para dizer: eu sou um novo homem. Ele deixa toda a vida que ele tinha de riqueza, de poder para trás. Ele começa a viver uma vida que ele fazia, ele era um tecelão, né? Era uma das habilidades dele. Ele começa a fazer as próprias roupas, a trabalhar como tecelã e começa a pregar a palavra de Jesus, tá? Então, o grande, vou chamar assim, o grande professor dele, né, foi o Pedro. Então, o Pedro apóstolo, através dos ensinamentos do Pedro, desse encontro que ele tem com Jesus, ele começa a defender o cristianismo. E Paulo, claro, né, ele perseguiu os cristãos, mas não era só ele que perseguiu os cristãos foram muitíssimos perseguidos. E quando ele se converte cristão, obviamente ele também passa a ser perseguido, né, pessoal? Então, Paulo, ele passa muitos momentos preso na cadeia e tudo mais. E nesses momentos que ele está preso, ele escreve algumas cartas, tá? Então, ele escreve cartas preso, e quando ele também fora da prisão, na época, né, não tinha WhatsApp, né, pessoal? Não tinha internet, então o meio de comunicação eram as cartas. Ele fez grandes viagens, levando a palavra de Jesus, mas tinha muitos lugares que não era possível ele voltar, então ele mandava as cartas. Contei tudo isso para a gente entrar na lição um pouquinho, com a mente um pouquinho mais aberta. Então, hoje, o trechinho que a gente vai estudar está na carta aos Romanos. Então, uma cartinha que Paulo escreveu. E nesse trechinho ele está escrito assim, ó: acho então esta lei em mim, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. E Paulo podia falar isso com muita propriedade, né, pessoal? Visto que ele, como eu disse, foi a maior conversão. Ele conhecia o mal de perto, como nós também conhecemos, né? E o Emmanuel pega essas palavrinhas dessa carta maravilhosa do Paulo e traz a seguinte reflexão: os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram grande conflito na própria natureza. E quantos conflitos, né? E quantas coisas o Paulo, como eu contei rapidamente aqui para vocês, fica aí também, né? O estímulo para que vocês busquem conhecer um pouco mais a história do Paulo apóstolo. Tem um livro chamado Paulo e Estevão, que é uma psicografia, né, das mãozinhas santas do Chico Xavier, também pelo espírito de Emmanuel, trazendo a história do Paulo e do Estevão. É um livro muito lindo, um livro que a gente lê com o lencinho do lado, e vale muito a pena conhecer a história desse apóstolo do Cristo, né, do Paulo, do Saulo convertido. Quase sempre são defrontadas por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os traem diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. O que ele está falando aqui? Que dentro de nós temos muitos conflitos, né?
Será mesmo que Deus existe? Será mesmo que Jesus veio na Terra? Será mesmo que eu estou fazendo certo? Será que estou no caminho errado ou certo? Será que a doutrina espírita é o melhor caminho? Nós estamos sempre em muitos conflitos. Será que eu sou realmente bom? Será que eu sou realmente totalmente mal? Então, são desses conflitos aí que o Emmanuel traz essa reflexão, que é normal e que, na minha visão, né, é muito salutar. Quando a gente tem esses momentos de reflexão, que a gente tenta olhar pra gente, ou que a gente consegue olhar pra gente e falar: aqui eu tô pisando na bola, aqui eu preciso melhorar. É muito saudável. É só através desses momentos de reflexão e de conflito, né, é que a gente consegue mudar, certo? E mudar é muito bom. Eu, na minha juventude, lá quando eu era jovenzinha, eu não sei por que cargas d'água eu tinha na minha cabeça que não podia mudar. Que quando a gente tinha uma opinião, a gente não podia mudar ela. E eu sofri tanto, gente, mas eu sofri tanto, porque tinha coisas que não fazia mais sentido para mim, e eu falava: não, mas eu não posso mudar de opinião. Quando conheci a doutrina espírita, ou doutrina salvadora, né? Eu falei: não, eu posso e eu devo mudar de opinião. Os conflitos são salutares. Ninguém é igual todos os dias. Eu não sou a Renata de ontem. Vocês não são as mesmas pessoas de ontem. Hoje já somos diferentes. E amanhã, hoje estamos aqui tendo contato com essa lição maravilhosa do Emmanuel. Amanhã seremos pessoas diferentes, né? Graças aos aprendizados que temos hoje. Hoje, né? Tô dando exemplo aqui da live, mas eu tenho certeza que hoje foi um feriado, que todo mundo aí, né? Ficou alguns junto com a família, alguns tiveram que ir trabalhar, enfim, mas todo mundo aprendeu alguma coisa hoje. Todo mundo passou por um conflito hoje. Então amanhã seremos outras pessoas diferentes, com ideias novas. Então o conflito, ele não é de todo ruim, ele tem este lado bom, né, pessoal? Alguns atribuem as quedas à influência. Ai, desculpe, vamos ler novamente. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e geralmente procuram o inimigo do plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. Muita gente está fazendo um monte de coisa errada e fala: ai, só posso estar obsediado, ai, é obsessor, ai, fiz aqui errado, a culpa é do espírito que mandou fazer. Então, nós hoje já temos que, como a gente bate sempre na tecla aqui, fazermos a nossa reforma íntima. Mas, Renata, não existe obsessão, não existe influência do plano espiritual? Existe. E é com uma frequência, como está escrito lá no livro dos Espíritos, né? Que a frequência que a gente se comunica com o mundo espiritual é muito maior do que a gente imagina. Então, sim, estamos sob a influência do plano espiritual. Mas cabe a nós nos elevarmos e nos transformarmos para a influência do plano espiritual ser boa, não ruim. Então, se a gente está sendo influenciado pelo mal, é porque nós mesmos estamos cultivando o pensamento de reclamação, de desânimo, de tristeza. E aí tudo isso vai atraindo esses irmãozinhos, né, que estão na mesma condição e que nos influenciam, sim. Então, está nas nossas mãos, quer dizer, na nossa mente, o poder de transformar isso, tá? Então, a gente não pode ficar tudo colocando a culpa nos irmãozinhos, não. Tem gente que fala: ai, foi o capeta, foi o diabo, foi Satanás, usa todas essas, né? Coitado desse povo, né? Que leva a culpa de coisas que ele nem tem. Então, é muito importante a gente trazer essa consciência. É muito importante a gente trazer essa consciência de que nós somos responsáveis pelos nossos atos. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. É isso que eu falei, né? Estamos sempre influenciados, mas a influência vai depender daquilo que a gente está cultivando. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação e teimosia, não é chamado à análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação,
converte-se o campo íntimo em zona de batalha, contra a aspiração bruxelante do bem. No dia que passa, levanta-se pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. Então, o que ele está falando? Que a gente traz as nossas reminiscências do passado e aí que a gente tem que cuidar de ou vou, né, aumentar elas, aumentar minha listinha de dívida, ou eu vou tentar, né, me redimir, melhorar isso. E, gente, é um esforço bastante grande, tá? É um esforço bastante grande. Não é uma coisa fácil de se realizar, mas não é impossível. E o que a gente lembra sempre? Nós não estamos sozinhos, de nenhum momento, tá? Às vezes a gente se põe sozinho, mas nós nunca estamos sozinhos. Jesus está sempre nos amparando através dos benfeitores espirituais. Então, baixei minha guarda, tô como Emmanuel fala aqui, né? Sentindo aquele remorso, aquela coisa que tô fazendo alguma coisa errada, que não tá bom, vamos orar. A oração é viva, o pensamento é vivo. Vamos pedir ajuda a Deus, vamos pedir força para nos transformarmos, tá, pessoal? Isso é muito... Eu tô até com o livro aqui, mas eu não sei se eu vou achar a parte rápida aqui, eu não deixei marcado. Mas a gente tá estudando lá no curso esse livro aqui, ó, Missionários da Luz, né? E tem um capítulo aqui, o capítulo 8, que é o capítulo que ele fala do plano dos sonhos, e depois do capítulo 9 ele vai falar da mediunidade. No capítulo 9, na verdade, no capítulo da mediunidade, ele fala muito disso, desse exercício que a gente tem que fazer, desse conflito mental que a gente tem que ter para a gente melhorar, né? Deixa eu ver se eu acho que tem uma frase que ele fala que a gente tem que buscar, né, esse equilíbrio de nós mesmos. Mas não... Ele até fala aqui neste capítulo que a gente tem que levantar e nos preparar. Ó, ele fala assim, ó, unamo-nos todos no compromisso sagrado de cooperação legítima com Jesus. E a gente só vai cooperar com Jesus, esse livro aqui é maravilhoso, se a gente se esforçar, tá? Não é fácil. E por último, ele fala assim: o Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Este último trechinho a gente pode refletir no sentido de que, olha só o presente que a gente tem de Deus de nascer num corpo novo, zeradinho, com tudo zero, esquecendo de tudo que a gente fez de ruim lá atrás e começar de novo. Então, as reencarnações são os recomeços. E a gente está aqui e a gente ganhou esse presente do recomeço, e é muito importante a gente pensar o que a gente vai fazer com esse recomeço. O que estamos fazendo com esse recomeço que Deus nos oportunou, né? Então, temos muita responsabilidade sobre a nossa vida. Já é hora da gente começar a cuidar bem direitinho e nos esforçarmos. Não é fácil, não vai ser fácil. É uma ilusão a gente dizer assim, é só você fazer determinada coisa, uma coisa só que vai dar tudo certo, porque não tem. É um conjunto de esforços que a gente precisa fazer. O conflito, a batalha interna é diária, né, pessoal? É todo dia. E só que é difícil, como eu disse, o conflito é diário, mas a gente tem uma grande ajuda, que é dos espíritos, tá? Uma dica aqui pra gente terminar a live, que é uma dica muito, muito boa, é quando a gente tá muito em conflito com nós mesmos, sem saber o que fazer, às vezes a gente não consegue nem elevar o pensamento a Jesus, porque a gente tá tão com as ideias tão atrapalhadas, tão desanimado, a cabeça tão desanimada. Façam oração que a gente conhece, para não ter interferência no pensamento. Então, vamos organizar essa dica final aqui da live. Então, eu tô lá
com a minha cabeça pensando um monte de bobagem, eu começo a fazer uma oração, Deus me ajude, não estou muito bem, aí daqui a pouco eu falo, ai, não lavei a louça. Entra uns pensamentos assim, nada a ver, né? E a gente não consegue ir com a oração até o final. Após que com todo mundo já aconteceu isso, aí você tenta de novo, não é hora de pensar na louça, vamos voltar para oração, e não sai. Quando a gente entra nessa baguncinha que não consegue orar, Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, mas pode até fazer em voz alta, viu, pessoal? E vai falando palavra a palavra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e assim vai. Acabou o Pai Nosso? Ainda tá agoniado? Faça de novo. Faça até quantas vezes precisar. Vocês vão ver que tranquiliza. A hora que deu essa tranquilizada, pode fazer sua oração, que você vai ver que ela sai. E se não sair também, tá tudo bem. Só de fazer o Pai Nosso, você já se liga às esferas maiores. Então, às vezes, eu sou medrosa, pessoal, até confesso para vocês. Faz muitos anos, né? Graças a Deus, eu agradeço a Deus todo dia por isso. Eu adoro andar de carro, faz muitos anos que eu tenho carro, então é muito difícil eu andar a pé na rua. Mas quando eu ando a pé na rua, eu tenho medo. Eu acho que assim vai acontecer coisas terríveis. Eu tenho esse probleminha, esse pequeno nível assim de ansiedade, medo junto. Então eu ando na rua já achando que vou ser roubada, que vai acontecer. E é muito ruim. E aí, desde que eu aprendi isso, então eu ando na rua, Pai Nosso, eu faço sei lá quantos Pai Nosso. Então, me ajuda muito, porque aí me tira daquela sensação de medo, a oração nos protege, nos guarda, né? E a gente até com a oração sai ajudando até os irmãozinhos que estão ali perto. Então, tá em conflito, não consegue nem fazer uma oração, Pai Nosso. Renata, eu tô fazendo Pai Nosso, me embanando, não consigo ler. Arruma um Pai Nosso impresso, imprime, põe no celular, leia o Pai Nosso. Prece de Cáritas, preces que tem atrás do Evangelho. Ai, Ave Maria, que nós espíritas não costumamos usar muito Ave Maria, mas vale também. Prece de São Francisco, prece do Dr. Bezerra de Menezes. Vixe, tem tanta prece, tem um monte. Busca uma prece que você se identifica, leia em voz alta, tá? Pai Nosso é a mais conhecida, a que a gente faz mais fácil, então por isso que a gente recomenda, mas pode ser qualquer oração, pode ser lida. Quando a gente entra neste processo, a gente vai se acalmando, vai se conectando com o plano espiritual e tudo melhora, tá? Podem usar essa dica que, olha, para mim funciona muito, por isso que estou aqui falando. E quando eu li o título hoje da lição, conflito, e eu acho que o maior conflito é esse no nosso pensamento, né? É quase como uma guerra que a gente faz no nosso pensamento. A oração ajuda muito, demais, demais, demais. E aí depois a gente, com a oração, a gente vai tendo clareza, vai recebendo a orientação do plano maior e vai seguindo, tá? A orientação do plano maior vem por pensamento, sabe? Assim, quando você fez oração, tá ali quietinha, aquilo aparece na sua cabeça, você entende. Ou muitas vezes vem através de outras pessoas, que também já deve ter acontecido com vocês. Você tá lá naquele conflito, naquele problema, né, querendo botar culpado em tudo, culpa em tudo no mundo, tá tudo ruim, e aí vem uma pessoa, um amigo, um parente, um filho, uma palavra na internet e fala aquilo que você precisa ouvir. Aí você tá, legal você falar, captei, né, melhorei. Então, é isso. Essas são as dicas, né, e as reflexões de hoje pra gente aprender a lidar com os nossos conflitos e nos melhorarmos cada vez mais, certo? Vamos agora juntinhos aí fazendo a nossa... Vamos fazer a nossa... Ai, meu Deus, vibração. E vamos aí fazer a nossa vibração na noite de hoje. Então, vamos nesse instante abrir os nossos corações em vibrações de muito amor, saúde, sentimentos de perdão, de agradecimento, de fraternidade. E vamos vibrar por todo o planeta Terra, por todos os seres que neste planeta habitam. Vamos vibrar pelos doentes,
Vamos vibrar pelos nossos irmãos que estão partindo para a pátria espiritual. Vamos vibrar para os nossos irmãos que estão reencarnando aqui no planeta Terra. Que todos recebam essas vibrações de amor e se fortaleçam em suas novas caminhadas. Vamos vibrar pelos doentes do corpo físico e do corpo espiritual, doentes da alma. Vamos vibrar cura, saúde, amor. Vamos vibrar pelos idosos, pelas crianças, pelos jovens, em especial por aqueles que se encontram nos asilos, orfanatos, casas de repouso, que se encontram encarcerados, que eles recebam toda a nossa vibração de amor. Vamos vibrar pelos governantes, pelos dirigentes espirituais, pelos presidentes e líderes aí políticos, que eles possam receber essa vibração de amor e olhar com mais carinho, com mais fraternidade para os seus governados. Vamos vibrar em especial pelos líderes da Rússia e da Ucrânia, para que eles possam resolver de maneira mais pacífica esses conflitos e que brevemente possam declarar o cessar-fogo. Vamos vibrar por todos os habitantes que se encontram no meio desses conflitos, que eles recebam todo o nosso amor. Vamos vibrar nesse momento pela expansão do Evangelho de Jesus, por todos os trabalhadores do bem, por todas as casas de oração, pela unificação das religiões. Vamos vibrar também nesse momento muito amor, saúde e perdão para todos os nomes colocados na live, na intenção de hoje, que todos recebam de acordo com o seu merecimento e de acordo com a sua necessidade. Vamos vibrar especialmente para aquelas pessoas que ainda não conseguimos nos entender. Vamos vibrando perdão e entendimento. Vamos vibrar pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelo nosso lar que nos protege, que nos acolhe. E com a permissão de Jesus, vamos vibrando muito amor por nós mesmos. E nesse momento em que vibramos por nós mesmos, vamos rogando a equipe espiritual presente nos nossos lares, que eles possam reorganizar os nossos centros de força, que eles possam trazer alívio para as nossas dores do corpo físico, do plano do corpo espiritual, que eles possam acertar as nossas energias, que possam converter as energias negativas em positivas, que possamos ter alívio no nosso pensamento, no nosso coração, e que possamos já sentir alívios das nossas dores e que possamos nos sentir mais fortes e mais animados para prosseguirmos a nossa caminhada. Vamos também, nesse instante, rogar que os amigos espirituais deixem na nossa água o remédio, os fluidos necessários de calmante, de revitalização e de tudo aquilo que necessitamos e que está ao nosso merecimento. E assim agradecemos pelo tratamento espiritual, pela oportunidade de estudo e reflexão. E vamos, especialmente na noite de hoje, rogando que Jesus, que os amigos espirituais, nos auxiliem com os nossos conflitos internos e que possamos tirar desses conflitos boas lições de melhora, de reforma íntima e de fortalecimento para continuarmos a nossa caminhada em rumo ao encontro de Jesus, em rumo a um planeta melhor, regenerado. E assim, muito agradecidos, vamos encerrando o trabalho de hoje, já pedindo permissão para no domingo realizarmos a continuidade desse estudo. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada a Dr. Zé Maurício e toda a equipe espiritual da Casa do Caminho. Que assim seja. Ai, coisa boa, né? Eu vou mandar um beijo aqui na live para minha sogra Celina, mas ela tá escondidinha aqui atrás de mim. Ela tá ao vivo aqui comigo. Vamos ver quem é que entrou aqui. Patrícia, Irã, Eric,
Meire, Valquíria, vibrações, Airã, saudade de você, Airã, um beijo. Valquíria, vibrações, Deis, Maria do Carmo, minha aluna linda também. A Maria do Carmo também te ajuda, né, Maria? Muito bom. Gostou, Val, da dica? Que bom. Pode usar que você vai ver que vai dar certo. É bom demais. Patrícia Siqueira, eu que agradeço. Regina Mobará, muito obrigada. Paim, muito obrigada. Oh, maravilha, Paim, que bom. Vai ser muito bom ter você na nossa aula. Maravilha. Gratidão, Airã. Muito bom, muito obrigada, viu, pessoal? Jesus abençoe. Se Deus quiser, domingo estamos aqui com mais uma live, tá bom? Acho que vai ser o Alessandro de novo, mas eu tô sempre conectadinha aí junto com vocês. Quando ele tá aqui ao vivo, eu tô aí nos bastidores junto com vocês, tá bom? Um grande beijo, Jesus abençoe e até a próxima live. Um beijo.